Alô pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a dispensa do porte do documento do veículo. Essa é uma das novidades, dentre várias outras, que entrou em vigor em novembro de 2016, a modificação feita pela lei número 13.281 de 2016. E isso ainda tem gerado muita discussão, muita dúvida das pessoas, né? Já vi casos, inclusive, na mídia, ou pessoas fazendo uma interpretação tanto equivocada, distorcida, dizer que eu não preciso mais portar o documento do veículo, porque o agente consulta, então eu estou livre do porte. Não é bem assim que funciona. Vejam bem, o artigo 133 do CTB, ele diz que é obrigatório você portar o CLA, Certificado de Licenciamento Anual. Começa talvez a primeira confusão aqui, não é? O Certificado de Licenciamento Anual nada mais é do que o CRLV que nós conhecemos. A questão é que é impresso até hoje nos documentos de veículo, a expressão CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo. E o Código de Trânsito, desde 98, quando entrou em vigor, ele trata o tema, ele chama de Certificado de Licenciamento Anual. Inclusive o CONTRAN, curiosamente, publicou em 1998 a resolução número 61. Essa resolução aqui do CONTRAN foi só para dizer que o CLA que o código se refere é na realidade o CRLV. Então significa dizer que, de acordo com o artigo 133 do nosso código, é obrigatório você portar o documento. O que foi que mudou? Veja, a lei 13.281 entrou em vigor em 1º de novembro, e incluiu nesse artigo aqui um parágrafo único, falando justamente do porte, né? Ou melhor dizendo, né? Da dispensa do porte obrigatório do CRLV numa situação. Que situação é essa? Se, e somente se, no momento da abordagem, o agente de fiscalização tiver como consultar o sistema informatizado para verificar se o veículo está licenciado. Se ele puder consultar, o que é que vai acontecer? Ele libera o veículo. Não tem infração nenhuma. Agora, e se ele não puder consultar, o que é que acontece? Se ele não puder consultar, ele autua no artigo 232 do CTB, que é infração leve, são 3 pontos na habilitação, multa de R$ 88,38 e retenção do veículo até a apresentação do documento. Isso vale, por exemplo, também para a CNH e para o documento do veículo. Aí tem gente que vem com a ideia de que não, o porte agora está livre, está dispensado, eu não preciso mais andar, cabe ao agente consultar. Veja bem, aí existem algumas outras implicações nessa ideia de você não estar portando o documento. Para início de conversa, ele comprova a propriedade do veículo. Pode acontecer do veículo ter sido roubado, furtado. E aí, como é que você faz para provar? Então, recomendação continuar andando com o documento. Um outro problema é o seguinte: imagine que o seu veículo está com o para-brisa trincado. Por sinal, a título de exemplo, de orientação aqui, se você quiser dar uma olhada, a resolução 216 do CONTRAN, ela traz aqui os limites para o trincado do para-brisa, algumas regrinhas ali, você dá uma conferida depois. Vamos imaginar que você está com o para-brisa do veículo trincado numa situação que não seja possível liberar o veículo, ou seja, não está isento da irregularidade, da infração nos limites aqui estabelecidos pela resolução 216. O que é que o agente vai fazer? Ele vai autuar. A medida administrativa para essa infração aqui, do artigo 230, inciso 18, que é o veículo em mau estado de conservação, é a retenção do veículo para regularização. Olha a situação. O veículo tem que ser retido. Você não consegue resolver o problema do para-brisa na hora. Então, no próprio CTB, só que agora no artigo 270, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte aqui, ó, que não sendo possível sanar o problema no local, desde que o veículo reúna condições mínimas de segurança para seguir viagem, o agente pode recolher o CRLV, mediante um contrarrecibo e assinalando o prazo para regularização. Ou seja, ele autua
recolhe o documento do veículo e libera você, dando um prazo para você regularizar o problema, voltar nele para ele poder devolver o documento. Mas a autuação existiu. Quer dizer, é uma forma de você contornar o problema e libera o veículo. Autua, claro, mas libera o veículo. E se você não tiver com CRLV, porque você acha, ouviu na imprensa, ou um amigo fez uma interpretação distorcida dizendo que não, agora eu não preciso mais estar portando o documento porque o agente vai ter que consultar. Beleza, mas se você não estiver portando, como é que faz isso aqui agora? Porque no próprio artigo 270, só que agora no parágrafo 7º, por sinal, esse parágrafo 7º foi incluído aqui pela lei 13.160, ele vai dizer o seguinte: não sendo possível você cumprir o disposto aqui, aplica-se as disposições, o que está estabelecido no artigo 271, ou seja, o veículo vai ser removido para o pátio. Veja uma complicação que inicialmente não foi prevista aqui. É ótimo, se você esqueceu o documento em casa, você tem que pagar uma multa que na época era de R$ 53, hoje de R$ 88, porque você esqueceu o seu documento. Aí o agente agora consulta, ok, você não vai cometer essa infração. Mas, às vezes você relaxou e diz, eu não ando mais com documento. Se eu perder é pior, eu vou ter que ir para o Detran para poder emitir uma segunda via, enfim. Vou passar por um transtorno, e esse transtorno? É uma consequência que as pessoas ainda talvez não estejam ligadas aqui. Né? Então você não está com um documento, se o agente pode consultar, ok, não existe essa infração, mas em contrapartida, se você comete uma infração que prevê a retenção e você não consegue resolver no local, ele pode recolher o CRLV e liberar, mas você não está com o CRLV, ele vai remover para o pátio. Olha a complicação. Então, recomenda-se que você continue circulando com o documento, é o correto, é o aconselhável. Numa eventualidade, se você esqueceu, realmente você faz jus a isso aqui, a dispensa do porte, previsto no parágrafo 1 do artigo 133, incluído pela lei 13.281. Se o agente não puder consultar, ele vai ter autuar aqui, não tem acordo, vai ter que apresentar o documento para poder ser liberado. É o que diz a lei. Pessoal, qualquer dúvida, deixa pra gente aí nos comentários ou então manda pelos nossos contatos que vão aparecer aqui no final desse vídeo. Não concorda com algo? Acha que ficou faltando uma explicação ou alguma informação que você não concorda, você interpreta de outra forma? Manda também que a gente aprende todo mundo junto, a gente discute e isso faz parte do bom aprendizado. Beleza, pessoal? Aquele abraço e até a próxima!